Vamos conversar com Benedito Mariano, sociólogo, mestre em ciências sociais e com experiência como ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Foi secretário também de Segurança Urbana na capital, nas gestões da Marta Suplicy e Fernando Haddad, e também na cidade de São Bernardo e Osasco. Já passou por várias realidades de municípios importantes do nosso país com grande desafio na segurança pública. E eu quero agradecer, já desejar bom dia. Obrigada pela disponibilidade, pela gentileza de conversar com a nossa equipe num assunto que envolve a vida de todo mundo, envolve o nosso dia a dia. Muito obrigada, Benedito, pela presença. Bom dia, eu agradeço o convite. Bom, a gente está aqui para discutir agora sobre algumas informações que a gente tem do nosso país, né? O governo federal está lançando um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas, né? Um problema grave do nosso país, aliás, do mundo todo, né? Se a gente for olhar da forma macro. E a iniciativa tem como um dos objetivos promover a integração institucional de redes de informação. A notícia que a gente tem, que a estimativa do governo federal é de gasto de 900 milhões de reais até 2026, e um plano de ação será apresentado nos próximos meses. E eu já queria ouvir do senhor Benedito, né? Ele, como tem essa grande experiência, conforme a gente narrou, como ele vem fazendo a leitura desse programa lançado pelo governo federal, em que aspectos o senhor acha que isso realmente vai de verdade, né, verdadeiramente combater ou de repente minimizar a organização criminosa no nosso país? Bom dia de novo, obrigado pelo convite. Eu vejo com bons olhos o lançamento do programa de enfrentamento de combate às organizações criminosas. Para enfrentar o crime organizado, só é possível com repressão qualificada, com inteligência policial, né? De modo que a expectativa é que esse plano aprofunde a investigação contra as estruturas de comando do crime organizado. E as estruturas de comando não estão nas regiões periféricas, estão em bairros nobres, possivelmente em condomínios fechados, não de classe média, como eu ouvi aqui, mas de alto luxo, né? Tem que correr atrás do dinheiro das organizações criminosas. Essa é a forma de enfraquecer as organizações criminosas, que vivem, que se alimentam da violência, por isso produzem muita violência nas regiões periféricas. O Estado não pode competir com as organizações criminosas com ações violentas, sistemáticas nas regiões periféricas. Tem que, concomitante com uma ação de repressão qualificada às estruturas de comando do crime organizado, realizar permanentemente policiamento de proximidade para garantir segurança às pessoas que moram em territórios mais vulneráveis. Então, a expectativa é que se articule com as polícias estaduais, com a Receita Federal, com apoio eventual das Forças Armadas, porque esse é o grande desafio que nós temos no Brasil hoje, enfraquecer de maneira organizada e estruturada as organizações que atuam em todo o país e têm conexões internacionais. O senhor recentemente, seu Benedito, falou da possibilidade da recriação do Ministério da Segurança Pública, que hoje não existe um ministério para isso. Todos esses serviços, inclusive o lançamento desse programa, fica sob a gestão do Ministério da Justiça. Por que? Eu sei que o senhor já falou disso, mas para o nosso ouvinte, por que seria importante um foco maior nessa questão de ter uma pasta nacional focada, com o objetivo único da questão de segurança pública, dissociada do Ministério da Justiça? Isso de fato seria eficiente? Eu não estou nem colocando a questão de inchaço de máquina pública, nada. É de efetivação mesmo do trabalho e de combate a esse problema que nós temos no país. Olha, eu acho fundamental a criação. Eu vou destacar aqui alguns pontos. Se nós realizarmos qualquer pesquisa no Brasil,
três principais preocupações do povo brasileiro ou é segurança pública, trabalho ou saúde. Saúde, trabalho e segurança pública. Trabalho e saúde tem órgão de primeiro escalão do governo federal. Sim. A segurança pública não tem. Eu acho que a criação do Ministério da Segurança Pública, pela sensibilidade e importância do tema, daria mais centralidade para as ações do governo federal, para estabelecer uma política nacional de segurança pública e, evidentemente, fazer articulação, integração permanente com os estados e os municípios. Eu queria destacar que a criação do Ministério da Segurança Pública era um dos pontos do programa do presidente Lula. Então, a minha impressão é que no momento adequado, que o presidente é ele que tem a prerrogativa de criar órgãos de primeiro escalão na União, criará o Ministério, não sei se esse ano, o ano que vem. Eu sempre defendi a criação do Ministério, porque a Justiça já tem várias frentes importantes de ação, né? E é uma forma de priorizar a segurança pública. Eu vou te dar um exemplo. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele foi criado no Brasil depois de 16 conferências nacionais, né? E hoje talvez é um dos sistemas mais organizados e estruturados no mundo. A segurança pública, só tivemos uma Conferência Nacional de Segurança Pública em toda a República, né? No segundo governo do presidente Lula. Então, tirar do papel o Sistema Único de Segurança Pública, que quando foi pensado o Sistema Único, e queria dizer aqui que eu tive a alegria de propor isso em 2002, no programa do presidente Lula, o Sistema Único de Segurança Pública articula a União, Estado e municípios, porque os municípios têm papel estratégico na segurança pública, estabelecendo políticas de prevenção à violência e o crime, né? O PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública, destinava, na época do Tarso Genro, 50% de recursos a projetos e programas de prevenção à violência nos municípios. Então, o município é estratégico para, com certeza, para a segurança pública. E o governo federal tem que coordenar a política nacional de segurança pública, tem que induzir um policiamento diferente nos estados, em especial esse policiamento que comunitário, próximo da comunidade, para que a própria população também participe do processo de construção de um território, de uma cidade, de um bairro mais seguro. Então, é a centralidade do tema que a criação do Ministério da Segurança Pública, no meu entendimento, irá dar. O fato de termos um país do tamanho que e que em alguns setores diverge bastante por conta do tamanho, da questão cultural, desenvolvimento, né, diferentes, né? Temos, de fato, cidades mais desenvolvidas que outras, estados mais desenvolvidos que outros. Na questão da segurança pública, na visão do senhor, isso não é um problema, isso não nos causa uma distância tão grande, uma discrepância tão grande, porque a segurança ela acaba se igualando, o problema da violência acaba se igualando independente da região ou não? A violência também tem suas facetas diferentes aí em decorrência da localidade, da questão econômica? Tem diferenças de uma região para outra, de uma cidade para outra, concordo contigo. Agora, há uma situação que é comum em qualquer estado da federação, do Distrito Federal, que é a ação permanente, crescente das organizações criminosas, né, que produzem violência, né?
o Ministério da Segurança Pública teria, no meu entendimento, mais condições de mapear as ações das organizações criminosas. Há informações de que temos no Brasil cerca de 50 facções criminosas, coordenadas por 2 ou 3, né? Então, faturam bilhões e bilhões de reais. Exatamente. Por ano, né? Então, é necessário uma política muito centralizada, organizada, para enfrentar as organizações criminosas naquilo que efetivamente as enfraquece, que mapear o dinheiro. Né? Da onde está vindo? Organizada lavam dinheiro, se tem contas em paraísos fiscais. Essa ação precisa de uma centralidade e, no meu entendimento, a centralidade cabe ao governo federal apoiar projetos, financiar projetos de prevenção nos municípios, nos estados, mas em especial projeto de prevenção nos municípios, em especial aqueles com maiores índices de criminalidade. Quero dar um dado aqui da importância do município. Hoje eu sou secretário de Segurança Cidadã da cidade de Diadema. Diadema, na década de 90, tinha 130 homicídios para cada 100 mil habitantes. Era uma das cidades mais violentas do país. Por uma ação articulada, integrada do município, numa política de prevenção, integração e inteligência, em 2021 e 2022, a taxa de homicídio doloso em Diadema é de 4 homicídios para cada 100 mil habitantes. É a menor taxa de homicídios do país em cidades com mais de 200 mil habitantes, e evidentemente que isso é uma conquista da ação do município em políticas de prevenção articulada com as polícias estaduais, porque ao mesmo tempo em que diminuiu a taxa de letalidade de homicídios dolosos na cidade, também diminuiu a taxa de letalidade policial. Portanto, é possível diminuir a criminalidade, em especial o crime contra a vida, e ao mesmo tempo ter baixos índices de letalidade policial. Nós não podemos, sobre a justificativa de enfrentamento às organizações criminosas, né, ter ações sistemáticas de violência nas periferias, porque aí a periferia ou as regiões periféricas sofrem 2 vezes, sofrem com as ações das organizações criminosas e sofrem por ações sistemáticas de violência. Lá, nos territórios mais vulneráveis, é preciso ter policiamento de proximidade, policiamento comunitário que traz a comunidade para junto mediar conflitos, para junto construir uma cultura de paz, que são as pessoas que mais sofrem violência, são aquelas dos territórios vulneráveis. É um grande desafio, né? Porque a polícia, ela não tem acesso, ela não consegue de forma a atuar, né? A gente já viu isso em outros momentos do nosso país, né? O Rio de Janeiro teve a oportunidade de ter a política da PPP, né? Nas comunidades, e a gente viu que foi até um certo ponto e depois isso foi por água abaixo, né? A UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Falei errado, UPP, perdão. Mas isso a gente viu por um certo momento e depois foi se estagnando, desmobilizando, né? e acabou. E é um grande desafio de como a polícia atuar dentro da comunidade, né? Porque a gente vê os ataques que acontecem tanto de criminosos contra a polícia, e a polícia reagindo a esses ataques também, com operações desastrosas para a comunidade, para a população civil, para os inocentes, né, Benedito? Essas ações sistemáticas acabam vitimando muitos inocentes, né? A UPP foi uma boa iniciativa, começou bem,
que é essa ideia de uma polícia mais próxima da comunidade. Eu penso que as UPPs definharam porque não foi somado a ação policial com projetos sociais, não mudou a realidade das pessoas. E aí só a polícia não resolve a questão, precisa, junto com o policiamento de proximidade, ter amplos projetos de prevenção à violência envolvendo a juventude, envolvendo as mulheres, com Patrulha Maria da Penha e com projetos que disputem. Nós precisamos disputar a juventude pobre das periferias com crime. Se disputa dando oportunidade para a juventude, de modo que eu acho que as UPPs foram definhando porque a realidade local, a realidade do território não se alterou. Faltou projetos sociais combinados com a ação policial. Eu queria que ele pudesse comentar também só um pouquinho a atuação do governo federal frente aos últimos casos de violência no Rio de Janeiro. A gente não pode nem falar onda de violência no Rio de Janeiro, porque isso já vem, é uma realidade, infelizmente. Meu questionamento é dentro disso. Exatamente. E da Bahia também, né? Que a gente vem assistindo uma escalada da violência na Bahia. Eu tenho acompanhado, evidentemente, acho que o policiamento feito no Rio de Janeiro, na Bahia, e mesmo no estado de São Paulo, também tivemos aqui a operação na Baixada Santista, que teve características de uma operação de vingança. Evidentemente que repudiamos a morte de um policial em serviço, mas a resposta do Estado não pode ser o de produzir mais violências nessas ações. 28 ou 30 mortes, possivelmente não teremos câmeras para aferir se houve excesso ou não nas ações. São Paulo hoje tem 11 mil câmeras corporais. Essas câmeras precisam estar presentes quando se tem uma operação como foi a operação feita na Baixada Santista. Eu já tenho dito que o policiamento, a Bahia tem hoje das cidades com maior violência, mortes violentas intencionais, tem várias cidades que estão no estado da Bahia. Não tem outra forma, tem que ter policiamento de proximidade junto com projetos sociais de prevenção à violência, chamando a comunidade para ser também protagonista da construção de cultura de paz, da construção de resolução de conflitos. Enquanto não mudar a lógica de policiamento, situações como no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia poderão se repetir. Então, eu acho que a contribuição que o governo federal pode dar para esses estados, em especial para Rio de Janeiro e para Bahia, é coordenar uma ação de repressão qualificada contra as estruturas das organizações criminosas e, ao mesmo tempo, induzir para que os estados possam fortalecer uma outra lógica de policiamento, que é o policiamento que evita o crime e não produza também violência, esse policiamento de confronto que tem uma história aí de mais de 30, 40 anos e não resolveu o problema, né? Então nós temos que ter uma nova ação nas regiões mais periféricas e somado com enfrentamento muito forte, organizado, para enfraquecer as organizações criminosas. As organizações criminosas, elas, para crescerem, elas se alimentam da violência. Então, é fundamental ter uma ação para desestruturar as organizações criminosas e diminuir a ação dessas organizações na periferia. Como se faz?
municipais. Não é por uma ação de incursão esporádica nesses espaços que vai garantir segurança. Tem que fixar os policiais na região. E o policial, para dar segurança, ele também precisa se sentir seguro. Por isso que essa ação de policiamento preventivo tem que ser com um número muito grande de policiais, para que os policiais também se sintam seguros. Né? Eu queria só para esse é o caminho para a gente gradativamente mudando a realidade da violência no país. E, senhor Benedito, só para já ir para o encerramento, o senhor vem da área da sociologia, mestre no assunto. A gente fala sempre aqui de uma questão de sensação de insegurança da população, tem muito também do que o senhor vem falando, dessa ideia de se sentir seguro, e passa um pouco por essa ideia de sensação, que não chega a ser algo prático, é algo subjetivo, eu me sentir seguro em determinado lugar, em determinada localidade. E aí é interessante isso que a Carol falou, de que às vezes a gente não fala de uma onda de violência, mas a gente fala de que a pessoa não se sente segura, fica com aquela coisa do pé atrás, será que vale a pena ir, não vale a pena ir, vale a pena investir ou não investir? E o senhor hoje por exemplo, atuante numa cidade que criou-se uma cultura, uma coisa da violência muito forte, que é Diadema, e ficou muito marginalizado esse assunto, inclusive no município onde o senhor atua hoje. Então, todo esse nosso bate-papo e esse trabalho importante de aproximação com a população visa também contribuir para essa criação dessa sensação de segurança e fazer com que a população também, de alguma forma, sem perceber, contribua com o poder público no combate a todo esse problema. Eu concordo plenamente. O policiamento de proximidade traz isso, né? Ele não só evita o crime, mas cria sensação de segurança. Vocês lembram que no mês de abril teve uma onda aí na rede social de discursos de ódio, de violência nas escolas, né? E não foi à toa que esse movimento de ódio na rede social iniciou-se no dia 21 de abril. Né? O que é o dia 21 de abril? Foi o ano em que nasceu o Hitler. Né? Então, esses movimentos, eles têm uma conotação de movimentos de ódio patrocinado por neonazistas. Né? A resposta que Diadema deu para essa questão não foi uma resposta imediata, né? De atuar só num mês ou numa semana. Nós criamos um observatório de segurança escolar envolvendo 6 secretarias sociais, né? Dividimos a cidade em 4 regiões, né? A cada mês nós reunimos professores, pais de alunos, lideranças comunitárias do entorno, para junto construir uma escola mais segura e um território mais seguro. Esse Observatório de Segurança Escolar, ele tem tempo indeterminado para atuar, né? Então, tem que ter política consistente. Somado a essa articulação, que é um fórum permanente de discussão e reflexão sobre violência na escola, mas também sobre violência no bairro. Nós criamos um centro integrado de monitoramento com 320 câmeras. Diadema tem 30 quilômetros quadrados, hoje a cidade de maior densidade populacional do Brasil, segundo o último censo do IBGE. Com 320 câmeras, praticamente nós monitoramos a cidade toda, e esse centro integrado já contribuiu para esclarecer mais de 30 casos graves, né? Então a Polícia Civil, a Polícia Militar participam do centro integrado, e o fato de ter, por exemplo, hoje câmeras em todas as escolas da rede municipal de educação e nos principais centros comerciais, nos bairros
de Diadema, garante o que você disse, sensação de segurança. Isso somado a uma ação de policiamento de proximidades. Diadema tem uma história muito grande de bailes funks, que se chama de pancadões. Uhum. Nós temos ações sexta, sábado e domingo com a Polícia Militar, que já realizamos 1.600 operações para inibir os chamados pancadões. De que forma? De maneira preventiva. A gente chega antes e impede a realização dessa atividade irregular. Isso garante, com a presença da GCM, da PM na região, sensação de segurança e evita conflito, porque a gente chega antes da atividade iniciar. Você lembra do caso de Paraisópolis, né? 9 jovens foram mortos pisoteados. A forma de atuação foi equivocada, porque chegou quando estava na atividade em Paraisópolis de 6 ou 7 mil jovens, né? E a polícia fechou as principais saídas do bairro. E aí saíram por vielas e aconteceu o que aconteceu, né? Então, a ação de enfrentamento aos pancadões, ela só se torna eficiente se for antes ou depois da atividade, nunca no meio da atividade. Nós optamos chegar antes, né? Para inibir, porque dá tranquilidade para o entorno. Isso foi fundamental no período da pandemia, né? Que era necessário atuar para que não tivesse aglomerações de pessoas, e mantivemos depois que acabou a pandemia do Covid, né? Nós nos reunimos todas as terças-feiras. Hoje, saindo daqui, eu vou para o comando da Polícia Militar para a gente planejar as ações de sexta, sábado e domingo. Não tem segredos, tem que ter uma integração, tem que ter uma política muito objetiva de prevenção, né? E ter, com a presença permanente, usando tecnologia como as câmeras, a central de monitoramento, e a presença permanente dos policiais, sejam policiais militares ou da Guarda Municipal na cidade, é o caminho para tornar uma cidade e um estado mais seguro. Tá aí. Eu acho que é uma conversa muito profunda, né? Se a gente for pegar vários outros pontos, tem a sugestão de revisão do Código Penal, tem também a revisão da política criminal do nosso país. São muitas coisas que são envolvidas dentro da nossa segurança pública, que a gente poderia ficar aqui recebendo uma aula aí do Benedito Mariano. Obrigada pela presença, pela entrevista, por dividir com a gente as suas experiências e colocar questões importantes que estão aí sendo implantados no nosso país, que a gente torce para que dê certo, para que o governo realmente atue, como o Benedito falou, estrangulando essa questão financeira das organizações criminosas, e que a gente realmente seja um Estado organizado, assim como o nome diz, né, organização criminosa. Obrigada aí pela paciência com a gente, pela presença aqui no nosso jornal, e já está convidada a participar outras vezes aqui no nosso debate da nossa bancada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Acho que o maior desafio hoje do Brasil é ter uma ação forte e estruturada de repressão contra as estruturas de comando do crime organizado. Cresceram muito, até em razão da falta de uma articulação, de uma coordenação, como você disse, Carol, do Estado para enfrentar essas organizações. E, concomitante com isso, acreditar que o policiamento de proximidade, próximo da comunidade, é o melhor caminho para evitar a violência. Muito obrigada, um ótimo dia aí para o senhor. Valeu, muito obrigado. E até a próxima. Grande abraço.